do Peixe Vivo. É uma canção que eu cantava bastante quando eu era criança, quando eu tinha 4 anos, quando eu estudava no grupo 4. Então, é uma canção que me veio à memória, né? Uma canção bacana. Eu gosto muito de cantigas de roda. E aí, na página 65, nós temos mais uma sessão jogo rápido, né? E aí, é coisinha rápida que vocês vão fazer rapidinho aí. Copie as palavras destacadas na canção e separe-as em sílabas. Só as palavras que estão em destaque. Nas palavras destacadas, o M aparece antes de quais letras? Ó, essa é muito fácil. O M aparece antes do P e do B. Assim, podemos concluir que usamos M antes de P e B. Letra M em final de sílabas. Leia essas palavras retiradas da cantiga Peixe Vivo. Sem, fazem, verem, assim. Observe a posição da letra M nessas palavras e assim assinale a alternativa correta. O M aparece no final dessas palavras apenas depois do E? Será? O M aparece no final dessa palavra depois do I? Só depois do I? O M aparece no final dessas palavras depois da letra E e do I. Isso porque usamos M no final das palavras depois de qualquer letra. Letra N, intermediária. Você conhece a cantiga Ciranda, Cirandinha? Tenho certeza que conhece. Ela é uma das mais conhecidas das cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Gente, todas essas canções são canções de cantiga de roda, músicas populares que estão disponíveis aí em muitos sites. Na página 66, vocês vão responder. O título da canção apresenta a letra N no meio das palavras, ou seja, N é um intermediário. Que outras palavras na primeira estrofe também tem essa letra? Ó, quais são as outras palavras na cantiga de ciranda que tem a letra N como intermediária? Observe essas palavras reproduzidas das cantigas que você leu nessa sessão e responda as questões a seguir. Cantar, 5, ciranda. Separe essas palavras em sílabas. Ó, eu já falei separando, então eu já respondi praticamente. A letra N, ela aparece antes de P como M? A letra N aparece antes de B como M? A letra N aparece antes das letras diferentes de P e de B? Antes de P e de B só pode ser colocado a letra M. A letra N, ela nunca vem antes de P e de B. Memorizem isso daí. Podemos concluir, então, que devemos usar N's antes das consoantes diferentes de P e de B, certo? Em P e B, a gente só usa M. Tio. E onde é que a gente usa o tio? Essa cantiga de roda também é bastante conhecida. Você já cantou? Cai, cai, cai. Olha, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Quem nunca cantou essa música, não é? Então, nós temos aí a presença muito forte do tio nas palavras balão, na palavra mão, na palavra não e na palavra sabão. Desafio. O que as palavras destacadas têm em comum? Eu já respondi. Como é chamado o sinal que aparece na primeira vogal dessas palavras? É o tio. Quando o tio aparece em uma palavra, significa que elas terão um som nasal. Ó, o tio, ele também promove o som nasal. Ou seja,
que sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. O tio não é acento, ele é um sinal gráfico. Ó, vejam bem. É verdade? O tio não é um acento, ele é um sinal gráfico. Verdade. O tio, gente, ele é um sinal gráfico que indica uma vogal nasal e não um acento. O tio é um dos diferentes sinais que existem para modificar o som das palavras. Em português, o tio pode aparecer sobre as vogais A e sobre a vogal O. E serve para marcar o som nasal da vogal. Em outras línguas, pode aparecer em outras letras, mas aqui, na nossa língua brasileira, ela aparece, na nossa língua portuguesa, aqui no Brasil, ela aparece em cima da letra A e da letra O. Momento da gramática. Artigo. Você já sabe que cada palavra desempenha uma função específica. Os substantivos, por exemplo, têm a função de dar nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às ações e às qualidades, entre outras coisas. Existem diferentes classes de palavra que acompanham o substantivo e que também desempenham função específica. Uma delas é o artigo. Vamos conhecer agora essa classe de palavras. Leia o trecho da cantiga A Linda Rosa Juvenil. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar, vivia alegre em seu lar, em seu lar. E um dia veio a bruxa má, muito má, muito má, um dia veio a bruxa má, muito má. Que adormeceu a rosa assim, bem assim, que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr, e o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor. Quem nunca ouviu essa música, ó? E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor. E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, que despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei. Batemos palmas para o rei, para o rei. Então, essa cantiga, a gente já faz a dramatização dela no ato da canção. Você já dá vontade de fazer gestos, você já dá vontade de dançar, você já dá vontade de interpretar, não é isso? Observe as palavras destacadas chamadas artigos. Elas acompanham os substantivos que você identificou. Por exemplo, rosa, bruxa, rei. São os substantivos que dão nome aos personagens que aparecem a cantiga, né? E aí, vocês vão copiar essas palavras e os substantivos a que elas se referem. A rosa, uma bruxa, um rei ou rei. Você notou que houve uma mudança na palavra que acompanha o substantivo rei? Por que você acha que isso aconteceu? Quando o rei apareceu, ele era conhecido? Por quê? Ele não era conhecido porque não poderia ser qualquer rei, né? Foi um rei específico que veio despertar a rosa. Quando contam que bateram palmas para o rei, ele era conhecido por quê? Porque ele despertou a rosa. Ele passou a ser conhecido depois que eles perceberam que o rei despertou a rosa, então ele merecia palmas. Leia novamente os versos que ocorrem essa mudança e associe o modo como o artigo se refere ao substantivo. E um dia veio um belo rei. Letra A. Batemos palmas para o rei. Letra B. O artigo se refere ao substantivo de modo específico, ou seja, o substantivo já foi mencionado anteriormente, por isso ele já é conhecido. É o caso da letra B. O artigo não se refere ao substantivo de modo específico, ou seja,
O substantivo não foi mencionado anteriormente, por isso ele ainda não é conhecido. Letra A. Então, resumindo tudo isso, o artigo é a palavra que antecede o substantivo definindo ou indefinindo. Ou seja, ele vem antes do substantivo, que vai definir ele, se ele é definido ou indefinido, certo? Classificação do artigo, na página 69. Essa classificação do artigo pode ser definido, ou seja, aquele que determina o substantivo de modo preciso. São eles o o a, o os e os as. Que despertou a rosa. Então, é um artigo definido. E o indefinido é aquele que determina o substantivo de modo impreciso. Você não sabe. São eles uma, uns, umas. Um dia veio um belo rei. Você sabia quem era esse belo rei? Não, então ele é um artigo indefinido, porque não tem definição. O rei não havia sido mencionado ainda, então é qualquer rei. Quando é indefinido, é porque você não sabe a determinação dele, de onde ele veio. Pode ser qualquer um. Um príncipe, um gato. Agora, se eu falo o gato, a gata, a princesa, aí eu estou definindo o artigo, certo? Identifique demais artigos presentes na cantiga e o substantivo a que ele se refere. Em seguida, classifique os artigos em definidos ou indefinidos. Está na seção Jogo Rápido. E temos aí um momento de produção escrita da cantiga de roda, que vem aí, que vocês vão fazer. De autoria anônima, as cantigas que você leu, cantou e interpretou ao longo dessa unidade são transmitidas oralmente de geração em geração, geralmente curtas. Essas cantigas têm características semelhantes às do poema. Apresenta versos e rima. A melodia simples e a estrutura fixa e repetitiva desse gênero permite memorizá-la facilmente. A cantiga de roda adapta-se à realidade da sociedade, podendo apresentar contínuas modificações. Da mesma forma, novas cantigas também podem ser criadas. Aí tem vários tipos de canção. Por exemplo, tem Atirei o Pau no Gato, né? Que é aquela atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, dona Chicacá, né? Temos essa. Aí tem uma que foi inventada a partir dessa. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Minhau. Então, ela é o oposto. Nenhuma está falando do maltrato ao gato. Na outra está falando que não se pode maltratar o gato, certo? Vamos produzir versos para uma cantiga de roda? Página 70. Conhecendo o gênero. Relembre as características desse gênero já identificadas nessa unidade. Estrutura de texto com versos, estrofes e rimas. Letra e melodia simples para facilitar a memorização. Pode retratar a realidade humana usando animais como os personagens. Lembre-se de que as cantigas de rodas podem revelar cultura local, costumes, cotidiano de pessoas, festas típicas, brincadeiras e outras. Você conhece a cantiga a seguir? Com um colega, leia o trecho e ilustre a cantiga. Vocês só vão ler essa cantiga e vão desenhar, certo? Ilustrar. Podem desenhar do lado, né? Ou, se preferirem, no caderno. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da balata, ela tem uma só. Ela tem uma só. Então, assim, essa cantiga é muito conhecida. Vocês só vão ilustrar ela, né? Desenhá-la, certo? E fazer a sessão Jogo Rápido na página 71 e uma produção de texto na página 72. Só que